Oi, turma, do livro Felicidade, Onde Estará, Gesualdo Costa. O texto de hoje, Os Caminhos da Prece e da Meditação. Conta-se que certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre: as orações que o Senhor nos ensina trazem Deus para perto de nós? O abade então respondeu com outra pergunta: as orações que eu vos ensino fazem o sol nascer pela manhã? Claro que não, respondeu o discípulo. Independentemente de orações, o sol vai nascer, pois obedece ao movimento de rotação da terra. Pois aí está a sua resposta, disse o abade. Deus estará sempre presente, não importam as orações. Diante dessa resposta, o discípulo concluiu em voz alta: então não precisamos orar, Deus está presente de qualquer forma. O mestre arrematou: é verdade, independente de orações, Deus está presente. Assim como o sol nascerá todas as manhãs. Contudo, se eu não acordar cedo, não verei o sol. E concluiu: a prece é o acordar cedo. Sem prece, não sentirei a presença de Deus. Alguém já falou que, quando oramos, conversamos com Deus, e quando meditamos, Deus nos responde. Porém, uma prece formal demais, feita de forma maquinal, como uma obrigação, não terá significado nenhum, será sem sentido. Uma vez, alguém perguntou ao querido Chico Xavier qual seria a prece mais ouvida por Deus. Seria a mais longa, mais curta, decorada, espontânea ou que continha palavras bonitas? Chico pensou um pouco e respondeu: a prece que Deus mais escuta é aquela que sai do coração. Pois quando as palavras saem do coração ao dizermos socorro, meu Deus, antes de as palavras chegarem ao céu, o céu desce até nós. Chico, nessa fala, descreveu a resposta que os espíritos superiores deram à pergunta 658 de O Livro dos Espíritos. A prece mais agradável a Deus é aquela que ditada pelo coração. Ao nos prepararmos para fazermos uma prece, é como se estivéssemos entrando na presença de Deus. A concentração e o recolhimento nos colocarão em um estado diferente de consciência, uma espécie de paz interior. Nos acomete e teremos acesso à divindade que está dentro de nós mesmos. Como já comentamos anteriormente, envolvidos nesse estado alterado de consciência, as palavras que saem do coração têm uma conexão direta com Deus. Se assim não agirmos, embora Deus esteja nos envolver, não conseguiremos senti-lo, assim como não veremos o nascer do sol se não acordarmos cedo para esse fim. A prece sincera é a única maneira de nos conectarmos com a divindade. Eu costumo falar em algumas palestras que podemos morrer de sede dentro de uma piscina cheia d'água, se não abrirmos a boca para bebermos a água. Pois a prece feita com entrega e sinceridade é o abrir a boca. Jesus falou que aquele que tem fé, do seu interior fluirá um rio de água viva. João 7,38. Precisamos aprender a orar para que Deus se manifeste em nós. A prece e a meditação andam de mãos dadas. Se após cada prece feita tentarmos meditar um pouco, procurando sondar a vontade de Deus, certamente obteremos as respostas de que necessitamos. Não me refiro aqui àquele tipo de meditação cujo objetivo é o esvaziamento da mente, como sugerem algumas doutrinas hindus. Refiro-me a uma reflexão interior para investigarmos como tem sido o nosso comportamento, para nos melhorarmos a cada dia, como fazia Santo Agostinho, conforme revelou na resposta que deu à pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. 919. Qual é o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. 919.a. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reforma em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da sua jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Colocai-vos, pois, perguntas e interrogai o que fizestes e qual o objetivo agistes
em tal circunstância, e se fizestes alguma coisa que censurais da parte de outrem, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto, se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e a desculpa. O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como as qualificareis se fosse feita por uma ou outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque esses não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que eu faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar explore, pois sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral como um mercador faz de suas perdas e de seus lucros. Eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que o outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem receio, o despertar de uma obra de vida. Colocai, pois, perguntas claras e precisas e não temais de as multiplicar. Se podem dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o objetivo que vos suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois, vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Amados, conforme já falamos, somos um misto de sombra e luz. Luz que tange a nossa filiação divina e sombra conforme as imperfeições que construímos em nós mesmos, usando equivocadamente o nosso livre-arbítrio. Realizar a vontade do ego inflado é satisfazer nossa própria vontade. Essa é a porta larga que o Mestre Jesus se referiu, cuja entrada é muito fácil e prazerosa, embora a felicidade verdadeira fique cada vez mais distante de nós. Realizar a vontade de Deus é fazer conforme o amor que há em nós, pois Deus é amor. Se já conseguimos discernir entre o bem e o mal, vamos fazer o bem em todos os aspectos, ouvindo a voz da consciência, pois é lá que estão escritas as leis divinas, conforme a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Essa é a porta estreita a qual Jesus se referiu. Seremos felizes de verdade na medida em que assim agirmos. Nas Escrituras Sagradas encontraremos, em diversos pontos, ensinamentos que sugerem que façamos a vontade de Deus e não a nossa. Na própria oração do Pai Nosso, Mateus 6:10, não basta dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade de Deus. Mateus 7:21. Jesus, no Getsemane, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a sua vontade, não a minha. Lucas 22:42.
E em Romanos 12:2, Paulo assim se expressa: não nos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados leitores, felizes seremos quanto mais trilharmos os caminhos da oração e da meditação, pois se Deus habita dentro de nós, é por meio dessa prática que certamente o encontraremos. Esse encontro nos trará felicidade plena, principalmente se nos esforçarmos para realizar a sua vontade e não a nossa. Finalizo esse singelo capítulo com minha oração em forma de poesia. Desculpa, gente. Minha oração. Pai nosso que estás aquém, dá-me força interior. Pai nosso que estás além, envolva-me com teu amor. Deus Pai, que és a verdade, esclarece minhas dúvidas com a tua claridade, ilumina-me de forma súbita. Faz com que a semente de amor que há em mim germine eternamente nesse universo sem fim. Pai de amor, sejas louvado e os homens abençoados, pois somos todos filhos teus. Que os homens de ciência despertem as consciências para descobrirem Deus. Então, assim, gente, é um texto bem longo, né? E ele vai e volta no mesmo assunto, né? A questão de você fazer uma oração, ela não pode ser, né, feliz a Deus, né, se for uma oração da boca para fora, né? Se for uma oração de desespero, só de momento, sem arrependimento nenhum, sem consciência alguma. Então, toda oração ela tem que ter o coração, envolvendo o sentimento, envolvendo o desejo real de que aquilo que você está precisando ou está agradecendo seja algo verdadeiro em você. Só vai tocar a Deus se for verdade, né? Jesus disse, a verdade te liberta, anda com a verdade que ela vai te libertar. Então, a gente só vai conseguir atingir, né, o nosso amigo espiritual, o nosso protetor, a gente só vai conseguir chegar nos espíritos superiores se a gente fizer por onde elevar o nosso espírito. E o nosso espírito na mentira não eleva, não faz sentido isso. Não adianta eu ficar num desespero danado, querer curar uma ferida, querer curar uma dor, um desespero por questões financeiras, por questões familiares, de entendimento com pessoas, e ser só aquele momento, né? Fazer aquela correria toda de querer estar próximo de Deus, estar próximo de Jesus, entra em igreja, entra no centro espírita e faz tratamento espiritual e lê evangelho em casa e faz orações em casa, mas tá na cara que é só aquele momento, que é só pelo desespero do momento, mas que você, na sua essência, não é aquilo. É um ensaio? É um exercício? É, mas logo vai cair por terra, né? Porque não é algo verdadeiro. Você não está querendo se transformar, você está querendo acabar o teu problema. E por querer acabar com o teu problema, você é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive de sair daqui de São Paulo e bater lá em Aparecida do Norte de joelho. A gente é capaz de fazer qualquer coisa quando a gente está no desespero. Já repararam isso? E o qualquer coisa, às vezes a prece entra nesse meio do qualquer coisa. A gente não tem o hábito de orar, mas bate o desespero e a gente começa a orar que nem um doido. E não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente exercite a oração no dia a dia, falando coisas poucas, mas verdadeiras. No desejo realmente do bem, no desejo de se transformar uma pessoa do bem, né? E à medida que você começa a ter essa prática da oração, eu respondo isso por mim. Tem épocas, eu sou de lua, eu não sou uma pessoa constante, então eu sou de lua. Às vezes eu estou num momento assim, bem angelical. Nossa Senhora, tudo que falar comigo eu tenho resposta, eu tenho uma boa palavra, eu tenho a alegria de servir, eu tenho o desejo de fazer, de acontecer, eu tenho essa fase. E é uma fase assim que eu fico hiper, mega feliz. E tem aquela fase humana, tem aquela fase que eu decaio um pouco, que eu fico um pouco mais abatida, mais triste. Eu tô numa gripe já tem 2 semanas. Nessas 2 semanas de gripe, o meu corpo tá sendo assim metralhado, literalmente dizendo, tá sendo metralhado. Ah, mas você não tá tomando remédio? Tô. Aí você toma remédio para gripe, que é uma gripe forte, tô tomando antibiótico, anti-inflamatório, tô tomando antigripal.
Aí você toma esses remédios para combater um vírus, só que aí o meu organismo ele já se combate. Eu tenho degeneração. Aí o que acontece? Eu tô dando força para combater a mim mesma. Aí o corpo chega uma hora que arreia, cansa, sabe? Tem hora que eu entendo muito bem o que Chico Xavier passava, longe de mim, que minhas doenças não tem nada a ver com o Chico era bem pior. Mas eu entendo muito bem quando o Chico falava pro Emmanuel, tem certeza, tem que fazer mesmo esse trabalho? Não dá para deixar eu deitar um pouquinho? Não, tô cansado. A gente entende, porque o esgotamento físico, e ele acaba sendo mental também, porque acaba mexendo com você, né? Você tem coisas que você está fazendo que você para de fazer. No meu caso, o antibiótico e o anti-inflamatório, eles anulam praticamente o remédio do reumato. Então, o remédio do reumato que me deixa em pé, que me deixa feliz, ativa, não está fazendo efeito. Aí vem a gripe e vem a falta do efeito do remédio do reumato. Aí o corpo arreia, né? E nisso que o corpo arreia, o cabeça vai junto. Você se deixa levar, você tenta elevar o pensamento, mas aí vem, mas tá doendo. Né? Se alguém pergunta, como é que você tá? Não, eu tô bem, tirando a gripe. Ou seja, eu tô fazendo errado. Mas eu tenho minhas fases humanas, bem humana mesmo, ligado à terra, à matéria e sucumbo, né? E tenho aquelas fases que eu tô um pouco angelical, vamos dizer assim. Que é aquela parte que todo mundo me procura, todo mundo tem ajuda, todo mundo, eu tenho disposição para tudo, para todos, para fazer o que for preciso. Quando eu coloco na balança, né, esses dois momentos da Patrícia, é lógico que o momento que eu estou mais ligada com Deus é o momento mais feliz. É o momento que eu estou bem disposta. E pode vir as pedradas que for, a metralhada que for. Eu estou tão ligada à divindade, eu estou tão ligada ao meu anjo de guarda, eu estou tão ligada às coisas que são sublimes, que o que é da terra não me atinge tanto. Né? Então passa rápido. Mas quando é o contrário, eu fico numa situação não de tristeza, mas de abatimento, né? Não de vencida, mas de cansada, precisando de um tempo, né? Hoje eu confesso, eu sentei aqui para fazer a leitura, mas o corpo está caído, né? Eu não estou naquele dia assim feliz para passar a mensagem com felicidade, com alegria. Hoje eu estou num momento mais humana, né? Mais ligada à carne, mais ligada à dor. Então, esses dias assim, eles trazem pra gente uma experiência que é aquela do sapo, né? O sapo entra na panela com água, a água começa a esquentar, ele se incomoda um pouco, tudo, mas a água, ele gosta de água. Então, mesmo que a água esquenta, vai fervendo, mas o sapo gosta de água. E ele não quer sair da água, porque ele gosta, né? Então, para o sapo sair da água, vai ser necessário o quê? Vai ser necessário algo que dê um empurrão mesmo para ele, ou então ele vai morrer naquela água. Então, a gente não pode se deixar bater. E a oração, ela ajuda muito a gente a sair disso, né? Que a gente possa passar pela situação, vencer ela e se tornar uma pessoa mais feliz. Quando a gente está ligado com Deus, a gente está mais feliz. Vejam bem isso, observem.